Pronto. Agora tá gravando. Tá certo? Como? Não, tá focado. Tá? Pronto. Olha aí. Assume aí. Voltou o negócio? Voltou? Olha. Então, olha aí. Então, a função f é contínua em P pela direita quando, dado f menor do que zero, existe delta maior do que zero, tal que x no domínio de f e x menos P maior ou igual a zero, menor do que delta, é condição. Quando? Desculpe. Quando P pertence ao domínio de F e, dado F maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que x no domínio de F e x menos P maior que ou igual a zero, menor do que delta, implica f de x menos f de p menor do que epsilon. Essa é a definição. Hã? Não, porque é contínua em p pela direita. Contínua em p pela direita. Ou seja, quando para todo f maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se o x está no domínio de f, e a distância de x a P é maior que ou igual a zero e menor do que delta, com x à direita de P, então isso aqui é menor do que epsilon. Tá? Tá bom? E aí você tem a definição de ser contínua pela esquerda. A esquerda aqui é diferente, ó. Tá? O fato é, sendo P um ponto de acumulação do domínio de F pela direita, aí vale, é o que se usa de fato, né? Sendo P ponto de acumulação do domínio de F pela direita, ou seja, se eu consigo me aproximar de P dentro do domínio de F pela direita de P, tá? Então você tem o seguinte: F é contínua em P se somente se duas coisas acontecem. P pertence ao domínio de F e o limite de f de x com x tendendo a P pela direita é igual a f de P. Tá? Olha, o P ser um ponto de acumulação do domínio de F pela direita significa o seguinte: eu posso tender a P por valores maiores do que P dentro de onde? Domínio de F. Tá certo? Entendido? Então, se isso ocorre, sendo P ponto de acumulação do domínio de F pela direita, ou seja, se eu posso tender a P dentro do domínio de F por valores maiores do que P, a F é contínua em P, se somente se P está no domínio de F e o limite de f de x com x tendendo a P pela direita é igual a f de P. Vale também se for pela esquerda. Aí pela esquerda, tá certo? Desculpe, a f é contínua em P pela direita, ó, a f é contínua em P pela direita, faltou completar a informação. A f é contínua em P pela direita, se somente se isso acontece. E aí, sendo P um ponto de acumulação pela esquerda, você tem que a f é contínua em P
pela esquerda, se somente se o limite com x tendendo a P pela esquerda foi igual a f de P. A continuidade pela direita e pela esquerda, tá? Se o P é ponto de acumulação pela direita e pela esquerda, a F é contínua em P, se somente se esses dois limites são iguais, tá certo? Então, daí sai o seguinte, daí, sendo P ponto de acumulação de domínio de F pela direita e pela esquerda, isso aqui eu estou lembrando, isso aqui já viu, tá? Isso aqui nós já vimos. E pela esquerda, tá? F é contínua em P, ou seja, a F é contínua em P, se somente se ela é contínua em P pela direita e é contínua em P pela esquerda. Então, a F é contínua em P, se somente se a F é contínua em P pela direita e pela esquerda. Tá certo? Em verdade, esse resultado, eu estou colocando ele como tratando de ponto de acumulação, porque o que importa é os casos, mas da definição não precisa ser ponto de acumulação, não. Esse resultado vale sempre, tá? A F é contínua em P, se somente, usando essa definição aqui, usando essa definição de continuidade pela direita e pela esquerda, a F é contínua em P, se somente se ela é contínua em P pela direita e pela esquerda. Mas como eu me interesso muito em usar a caracterização de continuidade que usa o limite, se eu quero usar essa caracterização, aí para ter o limite pela direita e pela esquerda, o ponto precisa ser ponto de acumulação pela direita e pela esquerda. Então, sai isso aqui, beleza, tá? Mas isso aqui independe de ser ponto de acumulação. Pode olhar nas notas que está lá. Você vê a demonstração, você sai isso. Isso é porque eu estou colocando nesse contexto. Porque esse limite é f de P, se somente se é pela direita e pela esquerda. E aí você tem, tá, esse negócio. Só que isso também, lembrem-se, tá? Uma função que tem um gráfico desse jeito, tá? Vou só lembrar para vocês. Está aqui x, está aqui y, tá? Está aqui o P, tá? Está aqui o f de P. Ó. Se o gráfico da função, digamos, é esse aqui, e aqui tem um certo valor L, e aqui sai isso, o que é que eu posso dizer graficamente sobre essa função? Vamos falar dos laterais. Continuidade e laterais. Me fale da continuidade. Me fale da continuidade. Ela é o quê? Ela é contínua em P pela esquerda e não é contínua em P pela direita. O salto, tá certo? O salto, ela não é contínua, ela é contínua em P pela esquerda e não é contínua em P pela direita. Agora, esse conceito de continuidade lateral tem um equivalente para diferenciabilidade lateral. Tá? E a definição é o seguinte, aí eu preciso realmente, diferente de continuidade, que não precisa ser ponto de acumulação para ter
para ser contínua pela direita e pela esquerda, repare, o ponto de acumulação entra quando eu vou caracterizar a continuidade por limite. Aí eu preciso que seja ponto de acumulação, tá? Se eu vou falar continuidade pela direita usando o limite, o ponto tem que ser ponto de acumulação do domínio pela direita. Agora, a diferenciabilidade precisa ser ponto de acumulação. Então você tem uma definição que é a seguinte, e aí você vai ver, você vai tirar as suas conclusões a partir daqui. Quanto tempo? 10. Ok. Definição. Tá? Sejam f uma função e p um ponto e p um ponto de acumulação do domínio de f pela direita. Tá? F é uma função e P um ponto de acumulação do domínio de F pela direita. Isto é, eu posso tender a P dentro do domínio de F por valores maiores do que P. Aí vem o seguinte. Conclusão. Nós dizemos que F é diferenciável em P pela direita, quando P pertence ao domínio de F e o limite com x tendendo a P pela direita de f de x menos f de P sobre x menos P, quando esse limite é um número real. Quando esse limite aqui é o que? Um número real. Repare bem, é o limite de f de x menos f de P dividido com x menos P, com x tendendo a P pela direita. Tá? Aí neste caso, você tem a seguinte notação. Esse limite, nesse caso, ele é denotado assim. F'P mais. É esse limite. É a derivada da F em P pela direita. Por x menos P. Então, é a derivada pela direita. Tá certo? Entendido aí? Tá? Geometricamente, bem, você tem, claro, vou aproveitar aqui, sendo P o ponto de acumulação do domínio de F pela esquerda, nós dizemos que F é diferenciável em P pela esquerda, quando P pertence ao domínio de F e o limite com x tendendo a P pela esquerda
é o número real. Aí nesse caso, como é que denota essa derivada? Como é? É a derivada em P menos. Você entendeu? Entendido? Tá? Entendido? Então, veja. Me diga uma coisa. Tá certo? Dessa definição, olhando para cá, limite pela direita e pela direita. Quando é que a função é diferenciável em P? Me diga. Sendo P, tá certo? Um ponto de acumulação pela direita e pela esquerda. Se P é ponto de acumulação do domínio de F, tanto pela direita quanto pela esquerda. Quando é que a F é diferenciável em P? Quando ela é diferenciável em P pela esquerda, ou seja, quando esse limite existe, é um número real. Quando ela é diferenciável em P pela direita, isto é, quando esse limite existe, um número real, e quando os limites são iguais. Tá certo? Porque, qual é o significado? Qual é o significado? Agora vamos para um desenho lá. Fazer um desenho para você entender. Tá? Pega aqui, uma função, tá aqui o P. Para ser diferenciável em P pela direita, precisa existir o valor F de P, tá? E tá aqui o gráfico da função. Tá aqui o gráfico da função. Por exemplo, é esse. Se ela é diferenciável em P pela direita, é porque esse limite aqui existe e é um número real. O limite com x tendendo a P pela direita, de quê? De f de x menos f de P sobre x menos P. Esse limite é um número real para ela ser diferenciável em P pela direita. E esse limite é a derivada dela em P pela direita. Agora, se você pega o x aqui pela direita, calcula o f de x, esse quociente é o coeficiente angular da reta secante. E se esse limite está dando um número real, isso significa que esse número real é o coeficiente angular de uma reta que é o quê? Tangente. Então você tem uma reta tangente pela direita. Tem uma reta tangente pela direita. Agora, suponha que ela também seja diferenciável em P pela esquerda. Bem, para ela ser diferenciável em P pela esquerda e pela direita, o P precisa ser ponto de acumulação do domínio pela direita e pela esquerda. Eu preciso poder tender a P pela direita e pela esquerda. Então, suponha que esse limite aqui, o limite, com x tendendo a P pela esquerda, de f de x menos f de P, tá? Ele exista, ou seja, ele exista como número real. Bem, esse limite é a derivada da f em P pela esquerda. Então, espera aí. Mas suponha também, então você tem, está aqui, mas suponha que essas duas derivadas, a pela direita e pela esquerda, sejam distintas. Suponha que elas sejam distintas. Então significa o seguinte, está aqui a função pela esquerda. Se as derivadas são distintas, é porque a reta tangente pela esquerda é diferente da reta tangente pela direita. Então a reta tangente, bem, o fato de ter derivada pela esquerda significa que tem reta tangente pela esquerda, que é o limite das secantes para esse lado, porque se você pegar um U bem aqui,
chamar de U, que eu já usei X para cá, né? O U aqui. Tem o valor F de U bem aqui. Aí você tem essa reta secante, vou até colocar aqui, ó. U tendendo a P pela esquerda, de F de U, U menos P. Faça agora, aqui, ó, que é a mesma coisa, tá? Então, se esse limite existe, é um número real e é diferente desse, significa que essa reta aqui tende para uma posição limite, que é uma reta tangente pela esquerda. E aí ela faz o quê? Faz um bico. Que as tangentes laterais, elas são distintas. Você tem as chamadas tangentes laterais. Quem é a tangente pela direita? É a tangente passando por esse ponto, cujo coeficiente angular é a derivada pela direita. Quem é a tangente pela esquerda? É a tangente passando por esse ponto, cujo coeficiente angular é o limite pela esquerda. E se esses limites são iguais, eu tenho o quê? Uma ponta, uma quina no gráfico, eu tenho um bico. Um bico. O bico ocorre quando tem isso. Para não ocorrer esse bico, é preciso o quê? Que as tangentes laterais sejam o quê? Iguais. Mas para serem iguais, esses dois limites precisam ser iguais. Aí tem reta tangente, aí ela é diferenciável. Você está entendendo geometricamente a questão da diferença? Como é que aparece o bico? Quando a derivada pela direita existe, quando a derivada pela esquerda existe, elas são diferentes. Tá? Então você tem um bico nesse caso. Um bico no gráfico. Tá? Então, quanto tempo? Pode encerrar e começar.